O lockdown é uma expropriação gradativa da propriedade privada. Estamos agora na segunda onda, nas cidades, nos estados e também em outros países essa história se repete. É uma intervenção despótica na propriedade privada que priva o proprietário dos valores do usar, gozar e dispor, que são as três características inerentes à propriedade. Um comerciante já não pode abrir o seu negócio, não pode às vezes nem mesmo entrar no recinto, que deveria então ser da sua propriedade, mas ele está impedido de fazê-lo por conta da intervenção do Estado. Também houve aquelas requisições administrativas no começo, chegavam caminhões por ordens dos governos dos estados para tomar bens pertencentes a pequenas empresas, né? E também teve aquela proposta do Antônio Dias Toffoli, que era presidente do STF, que foi advogado do PT, que queria impedir o despejo em contrato de locação. Ou seja, se um inquilino ficasse inadimplente, ele não poderia ser despejado pelo proprietário, pelo locador. E ele desconsidera que aquele rendimento poderia ser para a própria subsistência do locador. Tudo isso não é por acaso. Não é para defender a saúde, não é para colocar a saúde em primeiro lugar, não é para salvar vidas, porque o SUS sempre foi colapsado, sempre teve gente morrendo nas filas, né? E esses políticos, em sua maioria, não estão nem aí, não estão interessados pela sua vida, pela minha saúde, pela sua saúde. Essas pessoas muitas vezes olham para a gente como se fôssemos desprezíveis. E, na verdade, o próprio Karl Marx, é uma ideia marxista isso. O próprio Karl Marx ele falava sobre a expropriação gradativa da propriedade. Ele chegava a exemplificar como o imposto progressivo e a desapropriação como formas de intervenção na propriedade, que se não fosse possível fazer a expropriação imediata, que ele chamava de intervenção despótica na propriedade privada, poderia se fazer pela expropriação gradativa. E eu vou ler um trecho do que Karl Marx fala. Ele se referindo à intervenção despótica no direito de propriedade, ele fala que são medidas que a princípio poderiam parecer economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que no curso do movimento comunista ultrapassam a si mesmas e são inevitáveis como meio para revolucionar todo o modo de produção. Mas repare que aqui ele estava focando no modo de produção. E hoje a gente está vendo a propriedade privada ser ofendida também entre os particulares e não apenas no modo de produção. Bom, e por que a grande mídia apoia isso e ainda te diz que o choro é livre? Às vezes o artista, o jornalista não faz nem ideia do que esteja acontecendo. Mas o grande capital também apoia essa ideia. Mas por que se eles seriam em tese antagônicos? Porque nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Antes mesmo da pandemia existia, a gente já via os grandes CEO tratando desse assunto, né? E isso tem um efeito prático, que é utilizar a internet das coisas e a inteligência artificial para a produção e a distribuição de produtos por todo o globo e também a automação de serviços, tornando-se a mão de obra completamente dispensável ou pelo menos reduzindo muito a sua necessidade de seu uso. Agora tivemos ainda chegando ao extremo de que hoje no Fórum Fórum Econômico Mundial de Davos desse ano, de 2021, eles trouxeram a ideia do Great Reset e usaram o slogan de "Você não terá nada e será feliz", para que ser mais claro sobre a expropriação da propriedade. De um lado, o capital globalizado acredita que ele vai ser o detentor de tudo e você não terá nada. Você só poderá utilizar os serviços que ele lhe oferecer se você submeter aquelas imposições deles. Por outro lado, os comunistas acham que vão conseguir superar o capital globalizado e vão poder botar na mão dos estados, então, a cúpula dirigente, que normalmente é corrupta, para poder dirigir toda essa propriedade de todos no mundo. Mas isso é só o começo.